Assim, como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado todos aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. É ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Palavras de Paulo em Romanos 12, de 4 a 19. Vamos orar? Pai, que o Senhor venha nos trazer a meditação do dia para aquilo a qual tem nos chamado a atenção. Se estamos, de alguma forma, sendo negligentes naquilo que o Senhor nos confiou, para cumprirmos a missão, ó Deus, abre os nossos olhos. Que o amor, ó Deus, seja o elo entre nós, que venha nos ligar, ó Deus querido, e somar forças. Que a esperança seja renovada a cada dia. Que o coração daqueles que nessa hora, Deus, param para cultuar o Senhor, esteja aberto. Estejam, Deus querido, sensíveis, para que então a Tua palavra possa encontrar lugar neles. Que o Teu amor e a Tua graça, infinita misericórdia, venha ser a motivação e o prazer que temos em adorá-lo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, família BCNB. Vontade é o que nós vamos pensar hoje. A vontade, ela é uma palavra que muitos usamos sem às vezes refletir nos cuidados que devemos ter antes de exercê-la na prática. Em Efésios 5, de 15 a 20, Paulo ele nos chama a refletir sobre a vontade de Deus em todas as situações e circunstâncias da vida, para nos guardar das coisas que não contribuem para nada, a sabedoria, então, e o entendimento que precisamos para exercer de forma a nossa vontade nesse mundo. No versículo 18, então, Paulo assim aconselha: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E conforme comenta Wilson Furter aqui, a embriaguez muitas vezes conduz a uma vida descuidada
sem propósitos, caracterizada pelo desregramento, desperdício de dinheiro e recursos e pelo apetite excessivo de prazeres. Por isso, quem deseja compreender qual é a vontade do Senhor, cito aqui Efésios 5,17, não deve, portanto, se embriagar. Mas Paulo aconselha que, em vez de se deixarem dominar pelo álcool, devem encher-se pelo Espírito Santo. No versículos 19 a 20, Paulo resume quais demonstrações revelam que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Acompanhe então na leitura do texto e você vai ver então nesses versículos como que ele faz essa descrição. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos de 19 a 20. O texto assim nos diz, Paulo assim nos dizendo, declara: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe, essa é uma demonstração que revela que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. O objetivo maior do Espírito Santo é nos mover em nossa vontade de honrar a Deus e a Jesus Cristo. Por isso, dar sempre graças por todo a nosso Deus e Pai é um dos sinais de que estamos colocando a nossa vontade ou permitindo que a nossa vontade seja influenciada pelo Espírito Santo. Então, pensar em vontade, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, é neste momento você estar desejando de todo o seu coração prestar este culto. É neste momento você entender que não pode se render à má vontade, mas que de todo o coração o Espírito Santo está o movendo para cultuar ao Senhor. Então, como prova de que você está cheio do Espírito Santo, de boa vontade, preste agora este culto a Deus. Vamos louvar? Olá, meus queridos irmãos, amados amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, mais um culto de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é um dia especial. Estamos aqui na abertura da campanha de missões estaduais, de uma forma diferente, de uma forma que a gente diz que é uma forma remota, mas ainda assim, lembrando sempre que temos uma missão a cumprir. Que em nome de Jesus possamos entender isso cada vez mais, que independente da situação, independente da circunstância, precisamos proclamar o nome do Senhor Jesus. E é isso que vamos cantar. Senhor, eis-nos aqui, nos envie, Rei meu. Sem te ver.
está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém, glória a Deus. Que está se formando uma nova geração, meus queridos. Uma geração que tem por objetivo fazer com que o nome do Senhor Jesus seja proclamado, seja conhecido. E essa geração começa em mim, começa em cada um de nós que estamos aqui, começa em você também, que está aí na sua casa. Possamos cada vez mais declarar isso. Declarar que fazemos parte de uma geração que tem se levantado para proclamar e para dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Vamos declarar isso, geração de Samuel. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Você faz parte, meu querido, declare aí na sua casa. Você faz parte de uma nova geração. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor.
se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor. Seja a nossa oração, ó Pai. Estamos dispostos, Deus, a proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, a cumprir com o Teu chamado, ó Pai. Independente da situação, independente das circunstâncias, ó Pai, que apenas possamos nos preocupar em proclamar o Teu nome, Deus, independente, ó Pai, dos recursos, ó Pai, independente, ó Pai, de onde estamos, ó Pai. Possamos cumprir a Tua missão, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, amém. A força da vontade. É sobre este tema que eu quero meditar com vocês neste momento. Costuma-se dizer que a vontade é um monstro travestido de anjo para receber o mérito de tudo quanto útil se realiza. Essa afirmativa ela merece o nosso crédito, afinal não é preciso ser um superdotado para concluir que todas as injustiças existentes nesse mundo se originam da vontade. Os tempos e as civilizações estão cheios de injustiças porque sempre a vontade de poucos se impôs sobre a vontade da maioria. Conquistas, colonização, escravização, exploração, opressão, violência, guerra e muito mais são exemplos disso. Na declaração de Paulo, em 1 Coríntios 6,12, nós temos o que hoje podemos chamar de filtro da vontade. No texto ele disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Embora seja conhecido pelos cristãos, em essência, isso é algo que não faz parte do comportamento humano. Por isso, a sua prática depende da vontade de cada um em fazer que isso integre sua vida. Isso nos leva a questionar o que define então a vontade. De um modo geral, a vontade é definida como um ato que mentalmente pode ou não ser praticado, em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Dessa forma, nós podemos afirmar que a vontade é um sentimento que tem uma capacidade de escolhas e de decisão, mas que, por fim, incita alguém a atingir o fim proposto por expectativas impulsionadas pela aspiração e anseios. Em outras palavras, podemos dizer que a vontade é o princípio mais alto da atividade humana, onde ela se opõe ao instinto como uma atividade refletida e se opõe a uma atividade inconsciente e fatal. Quantas vezes nós já cantamos "Quando estou diante de ti", né? Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, e assim a gente vai demonstrando esse desejo, a gente começa,
Vem, Senhor, enche esse lugar com tua glória, fala-me, eu quero te ouvir, toca-me, eu quero te sentir, vem, abraça-me. E aí, então, nós seguimos todo dia é dia de adorar ao Senhor, eu conto os segundos só para te encontrar. Quando estou em tua presença, então nós começamos a nossa declaração. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. E aí, então, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor, dá vontade. E muitas vezes nós estamos cantando isso e não é uma realidade. Então, a vontade, quando nós refletimos sobre ela, ela é o princípio mais alto da atividade humana, onde ela se opõe ao instinto como uma atividade refletida e se opõe a uma atividade consciente e fatal. Por ela, a humanidade se torna verdadeiramente responsável pelos seus atos. Por isso, a filosofia a define como sendo a faculdade de perseguir o bem conhecido pela razão. Conforme vimos, então, na declaração de Paulo em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não podemos deixar nossas escolhas livres dos princípios morais de Deus. Pois desde que o pecado passou a fazer parte da nossa natureza, ficamos sujeitos a querer o que é mal, mas que em nossa opinião parece ser bom. Então eu tenho impulsos de vontade que eu declaro assim, não, mas o que há de mais nisso? E realizo aquilo, mesmo sendo mal, mas no meu ver parece ser bom. Porque a minha vontade ela não está, então, não rendi a minha vontade à vontade do Senhor, ao controle de Deus. Então, nesse sentido, a declaração de Provérbios 14:12, ao dizer que há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte, citação, então, na nova versão transformada. Então, esse texto, isso nos dá, então, mostra que a advertência de Paulo, em 1 Coríntios 15:33, em dizer, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, são princípios bíblicos que devem servir de balizador, ou seja, deve ser algo que sirva de limitador para a nossa vontade. Creio que nada está mais ligado à vida humana, controlando seus desejos e delimitando sua força e fraqueza do que a sua vontade. A vontade humana, ela tem sido estudada e observada muitas vezes, sendo a ela atribuídos resultados extraordinários, quais sem a mesma não podem ser alcançados. O princípio básico regente dessa vontade é tido como livre-arbítrio, ou uma liberdade de se escolher a decisão a ser tomada, independente do seu fim último ou resultado obtido. Como já disse o pastor Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito, o exercício de nosso livre-arbítrio não nos impede de sofrer as consequências provenientes das decisões erradas que através delas tomamos. Então, no texto de Efésios 5, 15 e 17, na verdade, estamos estendendo então ao versículo 20, que está sendo usado como base para essa reflexão, Paulo está justamente exortando aos seus leitores a terem como alvo de suas vidas o desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Veja só no versículo 17 como ele se dirige a eles. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O desenvolvimento de caráter sempre envolve uma escolha. E ao contrário do que muitos pensam, a vontade de Deus pode ser perfeitamente conhecida por aqueles que de fato a buscam. Vejam então o que é dito no Salmo 25:9. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. E ainda nesse mesmo salmo, em outra versão, o salmista no versículo 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Paulo, repetidamente em suas cartas, nos exorta a procurar conhecer, compreender e então fazer da vontade de Deus prioridade em nosso andar diário. É na busca sincera de cada dia, aproveitando todas as oportunidades que nos são dadas por Deus, que iremos compreender as coisas mais práticas referentes à sua vontade. Se assim fizermos, logo veremos que a vontade de Deus vem antes de mim. E que Ele é o começo da vontade, o conteúdo da vontade, o propósito da vontade. A vontade, quando firmada em Deus, é sempre tida como sã e forte. Portanto, quando alguns atributos provenientes desse tipo de vontade, como a falta da reflexão nas atitudes erradas que rotineiramente se torna a falta de decisão, a falta de energia na execução de tarefas referentes à obra de Deus, constitui-se como deficiências da vontade. Vou repetir. A falta de reflexão nas atitudes erradas que rotineiramente, então, se tomamos, a falta de decisão, a falta de energia na execução de tarefas referentes à obra de Deus, constitui-se como deficiência da vontade. Não estou com vontade de adorar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir à igreja, não estou com vontade de prestar culto agora, não estou com vontade. Isso mostra deficiências, então, da vontade. Quando essas deficiências se acentuam, tornam-se verdadeiras doenças, que os psicólogos chamam, então, de abúlias, que, segundo definições, significa perda ou diminuição da vontade ou da capacidade de ter iniciativa. Infelizmente, tem muitos crentes hoje sofrendo, então, da abúlia espiritual. Numa linguagem patológica, influenciada, então, pela espiritual, isso pode ser entendido da seguinte forma. Temos a abúlia dos fracos, que é o caso daqueles que decidem e, por vezes, mesmo sendo enérgicos, abandonam a execução de uma função a eles confiadas. Embora não cesse de retornar à sua decisão, um dia param de fazer algo que lhes foi confiado, de repente retornam. Eu vou fazer de novo. O ano passado foi difícil, mas esse ano eu quero fazer de novo. Pode contar comigo? Então essa é a abúlia dos fracos. Então vai e volta e não cessa de retornar, mas sempre que retornam com tanto mais forças, retornam então mostrando, agora vamos fazer, vai acontecer, porém, executando bem menos do que fazia antes da queda. São do tipo que começam a agir, ou seja, que se começam a agir, cedem à primeira dificuldade. E por vezes desejam provocar essas dificuldades a fim de que sejam dispersos de ir até o fim de seu grande desejo. Por isso que em Romanos 15:1, Paulo disse, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós temos também a abulia dos obsedados, que é o desejo de apoderar-se de algo. É o caso daqueles que sofrem a ação de uma ideia fixa, mas que, porém, muito ao contrário do que devia, a vontade neles está ausente. Segundo o que usualmente se espera considerar, os obsedados como voluntariosos, ou seja, como alguém que age ou se comporta tendo em conta somente a sua própria vontade, quer dizer, olhamos isso, Não é errado, pois a vontade consiste em ser o Senhor da sua escolha. Nisso vemos, em definitivo, que enquanto a vontade é senhor de si, os obsedados são comandados e dirigidos por sua ideia fixa. Por isso, como aqui já visto, sendo Deus o começo da vontade, o conteúdo da vontade e o propósito da vontade, o melhor que temos a fazer é nos render à vontade de Deus.
Pois ecoando suas palavras a nós hoje, Deus ainda diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Citação aqui de Jeremias 29:11. Por fim, nós temos então a obstinação. Este caso pode ser comparado com ao da obsessão, que é o desejo de tornar-se. Os obstinados são aqueles que ninguém pode fazer desaferrar-se de suas ideias ou de seus caprichos, estão presos a eles. Esta é uma espécie de obsessão. E a obstinação manifesta muito mais a importância da vontade do que a verdadeira vontade. Ela provém da exaltação malsã, que é o instinto do mal existente na natureza humana, que domina a pessoa de coração obstinado, quando, sendo Deus o começo da vontade, o conteúdo da vontade e o propósito da vontade é que deveria exercer sobre ela o livre domínio. Nela, então, se aplica a sentença de Deus ao povo de Israel, citado no Salmo 81, de 11 a 12, onde assim diz: Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinados, para seguirem os seus próprios planos. Então, o obstinado é aquele que está preso numa ideia fixa. Você diz que ele está indo por um caminho errado, mas ele não acredita. Ele quer que a sua vontade prevaleça. Ele quer, então, que mesmo estando sofrendo, estando errado, fazer a tua própria vontade. Nada o convence a estar errado. Olhando, então, para esses três tipos do que estamos chamando de abulia espiritual, o que podemos observar é que todos os atos são reflexos da nossa má vontade em servir ao Senhor. A vontade ela só pode ser vista como boa quando não há nela nenhuma restrição. Por isso é que o espírito, o temperamento e o caráter são bons se a vontade, só são bons, melhor dizendo, se a vontade também for. E a exemplo de Paulo em Romanos 7,18, reconhecer isso já é uma demonstração de boa vontade em servir ao Senhor. No texto ele assim declarou: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Até a felicidade é corrigida pela boa vontade. Sem os princípios da boa vontade, qualquer disposição humana pode tornar-se má. E a má vontade é um desastre. Sem contar que estão abrindo um enorme fosso entre elas e as pessoas que lhes são mais chegadas. Cria um distanciamento, rompe a comunhão, não existe felicidade de verdade entre as pessoas que agem com má vontade. Quem age assim acaba tendo sérios problemas com o cônjuge, com os filhos, com quem tem então um relacionamento afetivo, no caso então casais de namorados, com a igreja, com seu patrão e muitos outros, a vida social em si. Se você sente que ultimamente tem sido cada vez menos procurado, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Se você sente que tem sido cada vez menos procurado para exercer coisas concernentes ao reino, lembre-se que só há um culpado nisso tudo, que é você mesmo. Não é a igreja, não é o pastor, não é o líder do ministério. Você se tornou alguém que se distanciou e sem perceber, tem agido com má vontade para fazer as coisas no reino. E isso que causa esse afastamento é por causa dessa irritante má vontade em positivamente responder pelas responsabilidades, então, pelas atividades, melhor dizendo, que são de sua única responsabilidade. Sempre que procurado, justifica, questiona, argumenta, mas não faz. Porque diz que não concorda, porque diz que não é da maneira certa. Mas isso é o domínio da má vontade em sua vida.
Por isso, deixa de ser procurado. Porque a obra de Deus, ela continua, entenda isso. A nossa importância para Deus é enorme. Mas para a realização da obra, Ele sempre vai procurar outro, porque Ele vai cumprir o que diz que vai fazer. Mas Ele nos dá a chance de sermos abençoados e de abençoar. Mas quando não fazemos, Ele leva as bênçãos para outros. Então pense nisso. Quando a má vontade se instala em você, entre você e Deus, a situação se torna muito arriscada. Em Lucas 14, 16 a 24, o relato de 3 homens convidados para comer no banquete do reino de Deus nos revela hoje nossas ações de má vontade para com Deus. Na leitura do texto, e você pode então abrir aí o texto de Lucas 14, 16 a 24, fazendo a leitura do texto, que você vai ver é que o primeiro, então, disse que não ia porque tinha acabado de comprar uma propriedade e precisava vê-la. O segundo porque tinha acabado de comprar 5 juntas de bois e precisava experimentá-las. O terceiro porque tinha acabado de se casar e precisava estar com a mulher. Todos os 3 perderam a vez e outros tomaram seus lugares. Todos os 3 tiveram a grande oportunidade de estar no banquete do Senhor, de ser abençoado então com a presença do Senhor, mas perderam a vez porque então estavam vivendo de acordo com a vontade das coisas deste mundo. A má vontade clássica de Jerusalém para com Jesus Cristo custou a sua destruição. O mais nostálgico lamento de Jesus a revelou sendo assim ao dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Agora a sua casa ficará abandonada. Citação de Mateus 23, 37 a 38. Menos de 40 anos depois, no ano 70, a cidade foi cercada e arrasada pelo general Tito. Nisso vemos que a disposição favorável é muito melhor que a disposição desfavorável. A boa vontade segue um caminho de glória e a má vontade um caminho de morte. Por isso, tenha coragem de romper com a sua má vontade e passe a ter ações de boa vontade em sua vida cristã. A vontade tem princípios lógicos e morais, e são os princípios morais que tornam a vontade boa ou má, e consequentemente seus resultados bons ou maus. Isso porque nem sempre nossa vontade coincide com a vontade de Deus. E por não entendermos qual é essa vontade, geralmente nos revoltamos contra tudo e contra todos. A vontade humana é poderosa, tanto pode construir como destruir. Um gesto de nossa vontade, ainda que pequeno, pode nos aproximar ou nos afastar definitivamente de uma pessoa. Pela vontade humana, se decide fazer a guerra ou proclama a paz. Se algum dia você decidir humildemente arar o solo fértil da sua alma para que ela receba a semente da boa vontade, deve-se cuidar para que, assim como na parábola do trigo e do joio, registrada em Mateus 13, 24 e 30, a semente da má vontade que certamente será lançada pelo diabo, devido às suas escolhas, não venha a crescer com mais força, sufocando assim a ação da boa vontade, representada pelo trigo, que então é de Deus em sua vida. Para melhor entender, é importante ressaltar que o joio é uma erva venenosa e o trigo, como já sabemos, é um alimento. Comparado à má vontade com o joio, diríamos que ela funciona mais ou menos da seguinte forma: ninguém manda na minha vida. Só faço o que quero. Se toda a nossa atenção for dada a esse tipo de vontade, logo vamos começar a produzir para nós mesmos um dos mais trágicos sentimentos que alguém possa ter, que é o egoísmo, e junto a ela está a soberba, sua inseparável companheira. Não podemos ignorar o fato de que, se deixarmos, seremos dominados pelas influências dos nossos maus desejos. Desde a entrada do pecado na vida humana, é no mais profundo de nossos desejos que o mal quer lançar suas raízes.
E responder com uma vontade à missão que recebemos de Deus é um reflexo de que isso está acontecendo. Por isso, nos cuidemos para fazer somente a vontade que é submissa a Deus, que tem a obediência como qualidade da semente que germina sobre o sol nascente da salvação e que traz em si o odor de Cristo, que é um perfume que exala o cheiro da obediência. A força da vontade está em Deus. Que nossa oração seja para que ela nos encoraje a compreender qual é a vontade do Senhor e nela assim vivermos. Lento aqui, Efésios 5,17. Então, pense nisso e haja de boa vontade em tudo aquilo que Deus confiou para você fazer no reino e pelo o reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Olá, família BCNB. Eu venho de uma maneira muito especial agradecer a você por sua fidelidade em estar cultuando a Deus através da entrega do seu dízimo, através de ofertas. Isso tem nos proporcionado oportunidade de podermos avançar em investimentos que a nossa igreja tem feito, diante dos ajustes com o uso da tecnologia e algumas ferramentas que temos tido necessidade de usar para melhor apresentar este culto ao Senhor. Quero então continuar desafiando você a se manter fiel, fazendo a entrega do seu dízimo, através então da conta da igreja. Também você pode entregar pelo PicPay. Não deixe de prestar o seu louvor, de cultuar ao Senhor, sendo fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. Que Deus o abençoe. Salve, meu povo! A gente está aqui para poder dar algumas informações para você de algumas coisas que a gente tem feito durante essa época de pandemia, durante essa época que a gente está aí tendo que ficar dentro de casa, e algumas novidades também que estão acontecendo que você não pode perder. A primeira delas é o nosso PGM. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, a gente está tendo o nosso PGM da Juventude. Você que é jovem e adolescente, você está convidado para participar desse nosso PGM no nosso aplicativo Zoom, que está ajudando muito a gente nessa época de quarentena. Então, se você quer participar, fica ligado porque a gente está enviando o link para os grupos dos jovens e dos adolescentes da IBCNB. E também é interessante que você convide pessoas para estar com a gente também, para poder estar assistindo o PGM, para participar do PGM. Então, toda terça-feira, às 20 horas, PGM da Juventude no aplicativo Zoom. Na quarta-feira, a gente está com uma novidade muito bacana, que é a nossa live das 6, o nosso Instagram IBCNB. A gente está convidando pessoas para estar trocando uma ideia com a gente, para trazer uma mensagem, para poder a gente estar de alguma forma junto e transmitindo alguma mensagem para você que está em casa, que está aí podendo participar de alguma coisa, querendo participar de alguma coisa. Então toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nossa live das 6. Também nas quintas-feiras está acontecendo nosso estudo bíblico aqui no YouTube também. E a gente está disponibilizando um vídeo com estudo bíblico feito pelo nosso pastor. E a gente também está compartilhando um roteiro no nosso grupo Comunica IBCNB no WhatsApp. E no domingo, às 9 da manhã, está acontecendo nossa EBD dos adultos e dos jovens. E às 11 horas, está acontecendo a EBD dos adolescentes. E um pouco mais tarde, às 19 horas, nosso culto, como você já está acostumado a assistir aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, meus queridos, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, boa semana, que Deus abençoe cada um. Ô meus irmãos, amados amigos, está se encerrando mais um culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. E queremos dizer que hoje e para sempre nós estaremos falando de vida, amém? Continuaremos falando assim, e que, olha, Deus te ama, hein? E quer te dar a paz. E a gente vai declarar isso, cantando, falando de vida. Falando de vida, não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz,
Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não